Olá, meu nome é Gilson Moura, eu sou iridólogo, naturopata, e eu quero falar com você hoje sobre uma das leis da alimentação natural pregada pela medicina naturopática. É a lei do consumo de alimentos biocídicos. O que são alimentos biocídicos? O nome já diz, né? Biovida, né? Os alimentos que sustentam a vida. Ou seja, que alimentos são esses? Alimentos crus. Então, uma das regras na medicina natural da alimentação é que se coma mais alimentos crus do que alimentos cozidos. Já se diz que o homem, ao inventar o fogo, ele trouxe para dentro de si a morte e a doença. Na verdade, quando você vai à natureza, o fogo está sempre ligado à destruição, à devastação, né? Não a uma alimentação saudável, por exemplo. Mas infelizmente se introduziu na história do homem, do ser humano, né, o fogo como um objeto na cozinha. Né? Só que isso trouxe doenças para o ser humano. Por quê? Porque o alimento ele já é cozido na natureza. Durante 5, 6 meses do processo de maturação de um alimento, ele recebe ali o sol durante o dia, o sereno da noite, e isso vai amadurecendo aquele alimento. Você vê que aquele alimento, aquela manga bem amarelinha, chama a atenção das pessoas, né? Por quê? Porque ali foi o cozimento natural daquele alimento. O processo natural de cocção que a natureza submeteu àquele alimento. Então ele tem tudo que o corpo precisa, passando por um processo de maturação, sem com isso destruir seus nutrientes. Coisa que o fogo não faz. Quando você submete um alimento ao fogo, você mata em grande parte as substâncias bioativas daquele alimento. Então ele já não é mais chamado de alimento biocídico. Né? Por quê? Porque ele está em parte, em grande parte, morto biologicamente. Então, por exemplo, você pega uma fruta, né, uma maçã, e você cozinha. Ela perdeu em torno de 80% dos seus nutrientes. Ela vai ter ali o quê? Um pouco de mineral, né, um pouco de proteína, que ela tem, todo alimento tem sim proteína, em pequena quantidade, mas tem. Né, e essa proteína ainda consegue sobreviver um pouco ao calor, fica, claro, desnaturalizada, mas consegue sobreviver a alguma coisa. Os alimentos, os minerais, né, substâncias minerais, suportam bem o fogo, sem sofrer alteração. Mas, por exemplo, as vitaminas hidrossolúveis, acabou-se, não existe. A depender a que temperatura você submeteu o alimento, essas vitaminas simplesmente vão se evaporar e vão embora. Chamadas vitaminas hidrossolúveis. Todo o complexo B, né, a vitamina C, a vitamina A, as vitaminas também lipossolúveis sofrem alteração com o calor em demasia. Você tem ideia, a vitamina C, a 60 graus, ela simplesmente deixa de existir. Né? Então, ó, são chamadas de substâncias lábeis fermentos, substâncias muito sensíveis ao calor. Até mesmo o calor ambiente. Se corta uma maçã, por exemplo, questão de segundos ela fica preta, não é isso? Ali é porque algumas substâncias voláteis já desapareceram. Você corta uma cebola, ó, uma cebola, aquela substância que faz os olhos encherem de água, ou fazem você lacrimejar, aquela substância é uma substância importantíssima para estimular a produção dos sucos gástricos, dos sucos entéricos ao longo do intestino. Mas quando você corta a cebola, só a temperatura ambiente faz essa substância evaporar, mostrando o quanto ela é sensível ao calor. Então, o ideal é que você coma mais alimentos biocídicos, para que você possa ter uma vida mais longa, porque essas substâncias, o corpo precisa dessas substâncias para ativar todo o sistema orgânico do seu corpo. Né? Esse sistema orgânico do seu corpo, ele é biodependente. Eles precisam de substâncias, ele precisa de substâncias que possam ativá-los e manter ativo todo o sistema do seu organismo. E os alimentos biocídicos fazem isso. Né? Eles dão, em primeira instância, a condição do seu corpo poder então estar ativo e trabalhar perfeitamente. Quando você come muito alimento cozido, seu corpo é desprovido desses alimentos biocídicos que mantêm o sistema ativo. Daí vem o cansaço, a fadiga, dificuldade de se levantar da cama, né, preguiça, enfim, a pessoa simplesmente perde a disposição para a vida, porque ela está comendo muito alimento morto. E esses alimentos mortos, além de não oferecerem o que o seu corpo precisa para poder estar ativo, ainda rouba um pouco
de bioatividade que o seu corpo tem. Por quê? O corpo precisa eliminar esses alimentos mortos e, portanto, para isso acontecer, ele precisa desprender de força, tanto mecânica quanto química, para poder inativar e eliminar estes alimentos mortos. Veja, então, quanto mais alimento morto você come, mais doente você é. Por quê? Porque o seu sistema, por exemplo, imune, ele é um sistema fraco. Ele não tem como responder aos germes, às bactérias. Por quê? Porque ele não recebe alimento biocídico. Eu posso até vos dizer com toda convicção, tem muita gente aí vivendo da saladinha que come meio-dia. Porque é tudo de bioativo que ela consome durante o dia, é aquela saladinha, né, que muitas das vezes ainda deixa no prato. Concordam? Então, a importância de você comer mais alimentos crus do que comer alimentos cozidos. Uma proporção, eu diria, aceita, para que você possa começar desde já, é 50%. Coma 50% de alimento cozido, 50% de alimento cru, e você vai ver como sua disposição vai melhorar, como seu ânimo vai melhorar, como sua vontade de viver vai melhorar. Por quê? Porque você está oferecendo alimentos bioativos a seu corpo. Não estou falando aqui de vitaminas compradas na farmácia, manipuladas, não. Bioativos, alimentos vivos em todos os seus aspectos. Quando você leva o alimento ou aquelas substâncias para o laboratório, não podem mais ser chamadas de vida, ok? Então tem pessoas cujo organismo está tão debilitado, tão falto de energia vital, que elas tomam vitaminas, minerais feitos nas farmácias e o corpo não responde. Por quê? Para o seu corpo poder responder a essas vitaminas e minerais e assimilá-los ao corpo, ele precisa ter energia vital para isso. E tem pessoas que já não têm mais energia vital. Mal para dar uma, eu diria, subsistência ao seu sistema orgânico. Subsistência. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Porque é uma pessoa que come muito alimento cozido. Pela manhã, ela toma o café com pão, com queijo, nada de alimento cru. Meio-dia, ela come arroz, feijão, macarrão, carne e aquele pouquinho de salada que eu falei, né? Que vai lá como basicamente um complemento, que muitas das vezes fica no prato, né? Quando não tem vinagre, que atrapalha totalmente a digestão. Então, o que acontece é que à noite ela também vai ter lá uma papa, uma sopa. Ela não come quase nada de alimento cru. Então, o corpo dela está desprovido de substâncias bioativas, né? Essa força vital, ela no corpo dela está diminuindo. Essa pessoa pode pegar doenças com facilidade. E quando pega a doença, ela demora a se curar da enfermidade. Porque o corpo se desprender do pouco de energia vital que ele tem para eliminar a doença, ele vai junto com ela. Então, lembre-se disso. O ideal é 75% alimentos crus e 25% alimentos cozidos. Mas você pode começar aí com 50% de alimentos crus, 50% de alimentos cozidos. Você pode começar, por exemplo, de manhã só alimentos crus, só frutas. Meio-dia você come um arroz, feijão, macarrão, enfim. E à noite você também acrescentar um pouco mais de frutas na sua alimentação. Ou então você poderia comer saladas meio-dia, né, com o alimento, com arroz, com feijão, com macarrão. Comer um pouco de fruta a mais no café da manhã e fruta somente na janta. Estaria ideal. Sua exposição seria outra. Mas sempre aconselho, claro, que busque um especialista na alimentação, de preferência na alimentação natural, né, do ponto de vista de uma alimentação bioativa e não apenas calórica, né, e nutritiva, no sentido apenas de teor nutritivo, né, porque hoje em dia a nutrição convencional foca muito no teor nutritivo do alimento e não no corpo que recebe ele, né. Um alimento nutritivo para nada serve se o corpo não estiver disposto a digeri-lo, a assimilá-lo. Então, de nada adianta, né? Já expliquei isso em outro vídeo. Você pode ver um pouco mais aí acessando o canal. Então, fica a dica aqui. Coma pelo menos 50% de alimentos bioativos, alimentos crus, ok? De preferência fresquinhos, tirado na hora ali da horta, do pomar, se não puder, o mais próximo possível disso, ok? Então fica aqui a minha dica e a minha orientação. Fica com Deus.